A estranha cópia de Bluey. Pois é, cópias estão em todos os lugares. É bem normal quando algo faz sucesso surgir alguém querendo surfar um pouco no hype dessa fama e tentar imitar o sucesso da obra. Vários desenhos por aí têm clones. A própria Bluey surgiu originalmente muito inspirada em Peppa, e a sua ideia era concorrer diretamente com ela. Só que, claro, apesar de ter usado a mesma ideia de Peppa, Bluey conseguiu se distanciar dos outros desenhos que tiveram a mesma ideia de Peppa e ficar com características muito únicas, a ponto de, hoje em dia, você não conseguir ver mais nenhuma semelhança com Peppa. Bluey ficou muito grande e popular, tão popular que agora ela que é copiada. Há muitos aspectos encantadores em um episódio de Bluey. Os criadores do desenho animado nunca anteciparam o sucesso explosivo que alcançariam, indicando que desenvolveram Bluey de maneira muito genuína e inocente. Sua intenção era simplesmente proporcionar entretenimento, sem uma agenda específica, apenas focado na pura diversão. No entanto, atualmente surge um novo desenho animado que está enfrentando críticas intensas. E qual é o programa em questão? Chip Sheila. Mas da onde essa cópia surgiu? Bom, isso surgiu de um jornal chamado The Daily Wire. The Daily Wire é um jornal e conglomerado de mídia conservadora norte-americana com sede em Nashville, e é um jornal com uma ideologia política sumidamente aberta, o que por si só não seria um problema. Só que recentemente eles resolveram abrir o seu próprio serviço de stream e sua própria produtora chamada de Daily Wire Plus e The Band K. Sabe aquele trailer de uma nova Branca de Neve que promete bater de frente com a Branca de Neve da Disney e que vários carnais nerds resolveram fazer propaganda? Então, foi feito por eles. Eles não pararam apenas da Branca de Neve e resolveram copiar também os desenhos da Disney, no caso, a Bluey. Dá pra ver a mudança de decisão para surfar na fama da Bluey bem claramente no próprio anúncio. O estilo artístico de Chip Sheila evoluiu igual um leite estragando. Quando o Daily Wire anunciou esse programa pela primeira vez, ele parecia bem original, embora diferente, mas original. E sinceramente, ele era bem bonito. Tinha um estilo bem cartoon mesmo, lembrando até talvez desenhos dos anos 2010 entre 2015 que passavam na Cartoon e na Nick, mas o estilo artístico mudou drasticamente e agora ele é basicamente uma cópia descarada da Bluey. Não me entendam mal, visualmente falando, Chip Sheila é bem bonito na verdade, mas isso é porque Bluey é muito lindo visualmente. Então se você copiá-la, obviamente vai ser bonito também, a menos é claro que você erre muito. E bom, falando sobre os desenhos, os personagens são iguais aos da Bluey, um pai, uma mãe e seus filhos, só que eles tentaram ser diferente e adicionaram uma irmã mais velha e um cachorro, ou sei lá o que é isso. Ah, e é claro, o protagonista é um garoto. Quando Bluey surgiu, muitas pessoas na época ficaram meio confusas se Bluey era um garoto ou uma garota, até porque ela era azul e Bluey é até que um nome bem neutro. Então, provavelmente Chip ser um garoto foi com isso em mente. Ah, e caso não tenha ficado claro, eles são chinchilas, que é esse animalzinho aí que parece um rato. E porque eles são azuis, vai saber, né? Bluey é azul porque o nome dela é baseado na raça de cachorros Blue Heeler, e Blue significa azul, além dessa raça ter um tom meio cinza azulado. Então até a cor da Bluey tem um motivo, é um trocadilho com o nome da raça e a cor dessa raça de cachorros. Já Chip é azul simplesmente porque sim, já que chinchilas são preto ou branco, no máximo cinza, mas nenhum chega a ter tons azulados. Ao menos eu não vi nenhum, mas é engraçado. A mãe e a irmã do Chip são roxos, então provavelmente pensar em azul igual a menino e roxo igual a meninas, sem um motivo muito complexo por trás. O que, claro, não é exatamente um problema, é um desenho animado, os Simpsons são amarelo e ninguém reclama disso, mas é só pra comparar mesmo como até o fato de Bluey ser azul tem um motivo, e é meio difícil falar desse desenho, até porque ele tá num serviço de streaming que não existe no Brasil, e nem dublagem ele tem, pelo menos não até o momento que eu tô gravando esse vídeo, então eu tô usando como base algumas informações que tem disponível na internet e alguns vídeos de alguns criadores gringos, então se tiver alguma informação errada aí, bom, mil desculpas, mil perdões. Mas esse desenho tem alcançado o ódio de muitos lá na gringa. O Twitter foi abaixo com gente xingando esse show e surgiu até várias artes bizonhas de gente fazendo desenhos mais 18 do pai da Bluey com o pai do Chip, o que é bizarro, e todo esse ódio começou a
surgir gente defendendo a Chip Tila, dizendo que é uma versão conservadora da Bluey, o que é muito engraçado, já que Bluey já foi cancelado no passado por uma galera meio biluteteia das ideias, dizendo que ele não era inclusivo o suficiente. Parece que Bluey é alvo de crítica dos dois lados da moeda agora. Mas o grande problema com Chip é que na verdade ele é bem ruim mesmo. Enquanto Bluey é um programa com uma das maiores notas do IMDb, Chip é o oposto, com uma das menores, 3,9 de avaliação. Parece que eles exaltaram Chip como um desenho animado que ensina bons valores éticos, sem agenda e sem política, mas os valores que ele ensina são meio esquisitos. Mas eu vou explicar falando sobre um dos episódios. Bom, em um dia, a família está em uma venda de garagem, então Bluey Cópia acidentalmente quebra o item do proprietário, então o proprietário obviamente fica nervoso e ele segue o garoto pela vizinhança. Ao longo do episódio, o moleque está literalmente fugindo de um homem adulto do outro lado da vizinhança, e o que os pais deles fazem? Eles nem sabem o que está acontecendo. Eles estão muito ocupados sendo dois idiotas. Então, enquanto seu filho está em perigo e fugindo para salvar a sua vida, eles poderiam se dar ao trabalho de, não sei, fazer uma contagem de quanto de sua família realmente está lá. E o pior, você vai acreditar se eu disser que isso ainda piora? De qualquer forma, o homem decide atrair a atenção do Bluey Clone com um brinquedo que ele deixou cair antes. Então ele bota a mão nas costas do menino e diz que quer mostrar algo a ele. Só eu achei isso meio esquisito. Agora, o velho quer mostrar sua garagem ao moleque e quer que os dois entrem juntos lá. Alô, polícia? Por que esse homem não contou aos pais aonde eles estavam indo e o que estava fazendo com o filho deles? Isso poderia ter sido facilmente resolvido. Conte aos pais o que está acontecendo e deixe-os ir até a garagem com você. Você não simplesmente vai, tá ligado? Não saia entrando na garagem de desconhecidos. Bom, enfim, ele continua mostrando a Bluey Clone a sua coleção de brinquedos e objetos. E não, eu não estou inventando isso. Isso está literalmente no episódio. Agora voltamos para os pais. E depois de muito tempo, o pai finalmente percebe que Chip está desaparecido. E nós descobrimos o nome desse homem misterioso. O nome dele é Buck. E Chip ficou tão impressionado com Buck que implorou para vê-lo sozinho novamente. E depois, Chip volta para os seus pais. E o episódio acaba? Pois é, acaba assim, do nada. E qual seria a lição desse episódio? Acho que nem eles sabem. O filho deles simplesmente sumiu do nada e nenhum deles se perguntou onde o garoto estava. Eles só aceitaram e é isso aí. O episódio poderia ter aberto alguma brecha para falar sobre não confiar em estranhos ou alertar algum adulto primeiro, mas não. O episódio simplesmente acaba com o pai deles falando que ele achou algo de valor. Desculpa, mas como assim? O pior é que o fato da cópia da Bluey ter quebrado o item do velho não serviu de nada. O velho nem ficou puto nem nada, ele só seguiu ele bizarramente pela vizinhança. Na verdade, é uma lição até que bem perigosa para se passar. Eu acho que talvez eles queriam dizer para não julgar ninguém pelas aparências, mas entrar na casa de um desconhecido assim, acho que definitivamente não se encaixa nisso. Bizarro. Se for para assistir algo assim, assista Bluey mesmo. Mas onde? Bom, vira e mexe, alguém me pergunta sobre onde assistir os desenhos ou animes que eu falo. E bom, eu apresento para vocês o UniTV. O UniTV é um aplicativo muito legal que inclui mais de 280 mil conteúdos populares, como filmes, séries, programas de variedades, notícias, animações, esporte. Esse aplicativo é basicamente como uma TV com mais de 500 canais ao vivo, e tudo que você quiser você encontra aqui. Tem milhões de animes e desenhos com conteúdo sempre atualizado. O UniTV é o aplicativo que eu uso e recomendo, então não perca seu tempo e acesse o primeiro link na descrição do vídeo. E ele está disponível não apenas para celulares Android, mas também pode ser instalado em TVs. Então vem, experimente. Você pode baixá-lo através do link abaixo. E você pode também convidar amigos para fazer o download, não só para obter o VIP, mas também para ganhar alguns trocados. Mas é claro, se você for menor de idade, veja antes com seus pais. Mas dito isso, não perca mais tempo então e faça o download agora do UniTV. O link está na descrição e no comentário fixado. Bom, voltando para Chip, eu dei uma olhada no IMDb para ver avaliações dos usuários, e bom, é bem dividida. Muitas pessoas deram notas extremamente baixas, e as notas altas são todos nota 10/10. Sinceramente, mesmo que você tenha gostado do show, naturalmente você daria uma nota entre 6 e 8. 9 e 10 são notas muito altas, então provavelmente essas avaliações são feitas para tentar aumentar a nota do desenho mesmo, já que as notas baixas, a grande maioria é nota 1, dizendo que o show é só uma
cópia ruim de Bluey. E é engraçado ler essas avaliações, porque nos comentários das pessoas que deram nota alta, você acha algumas pessoas dizendo que só os lacradores deram notas baixas, o que meio pra mim prova que são reviews só feitos para aumentar a nota do show mesmo. Porque, sendo sincero, mesmo que você tenha gostado, o desenho definitivamente não é nada demais. Ele não tem uma animação espetacular igual a Bluey, ou uma trilha sonora incrível, nem nada. Ele tem uma animação decente, e é isso, nada demais. Os próprios episódios são bem vazios, sem nenhuma lição ou algo de verdade. Podemos encarar Chip Chilla como um universo alternativo do tipo, e se Bluey fosse menos engraçado? Enquanto Bluey recebeu elogios por sua capacidade de emocionar e ser relevante tanto para os pais quanto para os filhos, e acima de tudo, por ser divertido, a análise de Chip Chilla aponta para um pequeno defeito, sendo um tanto monótono, especialmente aos olhos de pessoas mais velhas. Se a intenção, como se suspeita, é adotar uma fórmula de sucesso de Bluey e incorporar uma abordagem mais conservadora, essa abordagem é implementada de maneira sutil. Curiosamente, o desenho é produzido por um jornal assumidamente conservador e político, surgindo com a proposta de confrontar ideologias da Disney, o que poderíamos esperar então que Chip Chilla fosse altamente político, repleto de mensagens conservadoras ou algo do tipo. No entanto, isso não se confirma, pois o desenho não aborda essas questões de maneira tão explícita. Tomemos como exemplo os papéis de gênero. Enquanto em Bluey, Chili, a mãe trabalha fora de casa, e Bundy, o pai, assume um papel ativo e relativamente igualitário no cuidado dos filhos, Chip Chilla apresenta uma dinâmica mais tradicional. Os pais em Chip Chilla incorporam papéis mais convencionais. Em Bluey, embora ambos os pais trabalhem, em algum momento a mãe assume a responsabilidade principal, enquanto o pai passa mais tempo com as filhas. Já em Chip, eu acho que eles tentaram ser o oposto disso. No entanto, explorar essas dinâmicas em Chip Chilla é um desafiador, pois o desenho está atualmente disponível apenas em serviço de streaming exclusivo dos Estados Unidos. A informação disponível é meio limitada, mas parece que é tentar adotar uma abordagem oposta, com talvez, sei lá, apenas o pai trabalhando ou até mesmo nenhum dos dois. A falta de clareza nesse ponto é evidente, pois até o momento eu não encontrei nenhuma abordagem explícita sobre esses aspectos na série. Bluey já chegou a causar algumas controvérsias nos Estados Unidos, já que por ser um desenho australiano, eles têm um sotaque forte de lá. E é claro que algumas crianças norte-americanas começaram a falar com sotaque nos Estados Unidos, e muitos pais não gostaram de ver seus filhos falando com sotaque de outro país. Então fazer uma cópia estadunidense do show é bem conveniente, não é mesmo? Enfim, diga nos comentários o que você acharam dessa versão da Shopee Bluey. Acham legal? Vergonhosa? Diz aí que eu vou querer saber. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.